3, 2, 1, já. Olá, seja bem-vindo ao Fisiecast, seu podcast de saúde integrativa, né, da Fisie Clube, onde a gente entrevista diversos profissionais da área da saúde, pessoas que empreendem na área da saúde e também quem gosta de manter muito bem o seu estilo de vida. A gente fala que saúde integrativa porque vai englobar todas as partes do seu corpo, né? Vai englobar a mente, a sua parte nutricional, sua parte psicológica e tudo mais. Então isso é extremamente importante, né? E quanto mais você trabalha, quanto mais você conhece, né, sobre si mesmo, você consegue lidar muito mais com traumas, com dificuldades e consegue também ajudar as outras pessoas. Então, antes de mais nada, peço que você já se inscreva, né? Deixa o seu comentário aí, deixa o seu like também e compartilhe. Compartilhar sempre é muito bom, porque isso faz com que ele possa chegar a mais pessoas, né? Mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Também a gente está no Spotify, né? Onde você pode ali ouvir o Fisiecast. Isso é muito importante porque você está ali, está dirigindo, está trabalhando, fazendo alguma outra coisa, não precisa ficar totalmente concentrado na tela do celular, mas está ouvindo. E também tem o Fisiecortes, onde a gente tem, né, as principais partes das entrevistas ali, um resumo ali, um compacto daquilo que você vai conseguir aproveitar de verdade. E hoje a gente tem um convidado extremamente importante aqui que empreende na área da saúde, né? Tem uma Health Tech que depois vai comentar com a gente sobre o que é, como funciona, né? Conhecer, a gente conheceu foi pelo um grupo de afroempreendedorismo, né? A gente tem o Edmilson, seja bem-vindo, Edmilson, ao Fisiecast, um prazer ter aqui, viu? Obrigado, prazer é todo meu, pô, que isso. Obrigado pelo convite. Edmilson, quando eu fiz o convite ali para você, você mandou, né, que tem uma Health Tech que chama Cuide e tal, eu comecei a olhar e achei muito interessante, né? Falei, caramba, que eu já vi diversas plataformas, tem algumas também, falei, olha, e tem um público específico ali, algo que às vezes já vi algo parecido, mas o seu tem alguns detalhes ali, né? Mas antes de mais nada, quem que é o Edmilson, né? De onde o Edmilson veio, como que ele chegou até aqui, né? Bom, novamente obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Edmilson, mas assim, eu já notei que eu vou precisar falar isso, então vamos lá. Pode chamar de Ed, tá? Ninguém me chama de Edmilson. Ninguém me chama de Edmilson, então eu fico me sinto até meio esquisito quando a galera me chama de Edmilson. Eu tô acostumando a fazer participação nesses lugares assim, a galera, não, porque o Edmilson Santos, por favor. Quem tá falando de quem, né? Por favor, chama de Ed. Bom, sou daqui de São Paulo mesmo, né? Eu sou cria do Taboão das Trevas, carinhosamente a gente chama de Taboão das Trevas, Taboão da Serra ali. Uhum. Hoje em dia eu moro na região ali do Campo Limpo, mas sempre na zona sul de São Paulo. Sempre gostei de tecnologia, sempre curti muito esses temas e ao longo da minha jornada eu fui sempre conhecendo, sempre estudando sobre esses assuntos dentro de marketing, dentro de tecnologia também. E isso desde muito cedo, né? Então eu conheci o Kelvin no meu primeiro emprego, quando eu tinha uns 20 e poucos anos ali. E aí eu tive que treiná-lo dentro daquele contexto do primeiro emprego. Ele chegou um pouquinho depois, eu treinei ele para fazer parte do time ali. E dentro desses treinamentos a gente precisava conversar muito, até para se conhecer melhor mesmo, né? Para entender o contexto dele. E dentro dessas conversas eu descobri que a mãe dele trabalhava com algo que minha mãe também trabalhava, que a mãe dele é técnica de enfermagem, ela trabalha com isso até hoje. E na época minha mãe ela trabalhava como cuidadora de idosos. Hoje em dia ela não trabalha mais, mas foi uma semelhança, né? A gente começou a conversar sobre isso. E com o tempo eu descobri que a família dele também já teve uma casa de repouso. Hoje em dia eles não têm mais, mas deu esse contexto, né? Deu esse match ali. E ele também sempre gostou muito de tecnologia, né? O Kelvin ele é meu sócio dentro da Cuide, ele que desenvolveu a parte tecnológica que todo mundo está vendo aí hoje em dia. E aí a gente começou a conversar e entender quais eram as dificuldades dentro do lado de quem trabalha, né, das cuidadoras, e também do lado das casas de repouso, quais eram algumas das dificuldades que elas enfrentavam, né, tanto pela parte das casas de repouso, como pela parte das cuidadoras. E aí foi assim que a gente foi conversando. E aí eu particularmente, eu nunca gostei muito de trabalhar para os outros, né. Eu venho de uma família que basicamente se virou de uma forma bem autônoma, assim, a grande parte da família.
Então, eu sempre vi minha avó, por exemplo, minha avó ela sempre foi costureira, trabalhava para outras empresas, mas tipo, nem sempre era CLT, depois ela teve bar e empreendeu muito nesse contexto. Então eu sempre cresci assim, querendo fazer algo que eu não sabia o que era ainda, para mim mesmo. Então, eu vendo aquelas dificuldades que as cuidadoras tinham, né? Tanto minha mãe como a mãe do Kelvin, aí eu comecei a puxar um papo desse, pô, e se a gente tentasse fazer alguma coisa? E se a gente fizesse alguma coisa para melhorar essa dinâmica, né? Porque antigamente era muito caótico, né? Quando você precisava de uma cuidadora, você ia num Facebook da vida lá, que era muito forte, procurar, né? Era muito Uhum. forte, você vai lá, colocava, preciso de uma cuidadora para tal lugar. E aí vinha aquele monte de comentário lá, e eu quero, como faço, como faço? E não tinha uma organização, né? Fora que também a curadoria era zero, porque, beleza, a pessoa criou um Facebook e essa é a régua. Tipo, ninguém vai checar se essa pessoa realmente tem um curso de cuidadora, se aquele curso é válido, se ela realmente Uhum. finalizou aquilo, quais são as experiências, né? Os antecedentes criminais e acadêmicos, ninguém vai checar. Então, dentro dessas coisas que a gente achava que dava para melhorar, a gente resolveu começar a tentar organizar isso, né, de uma forma melhor. E aí, dali já nasceu uma vontade de fazer. Ao longo dos anos, a gente foi levando o trabalho normal, CLT, e fazendo um extra ali, organizando de como seria a plataforma como ela é hoje. E é isso, aí tem muita coisa que dá pra melhorar ainda e tal, mas foi basicamente assim que começou. Quando a gente fala da coisa, achei bem interessante quando você fala da sua experiência, né? E aí parte algo que vem da família, né? Você começa a observar essa realidade, e aí acho que esse é o estopim. Quando a gente fala da questão do empreendedorismo, isso é muito interessante, porque sempre a gente tem algumas coisas, você começa a observar e fala assim, não, acho que isso vai me inspirar a fazer alguma coisa. Vocês fundaram quando, mais ou menos? Que você e o Kelvin são os fundadores, né? Isso, Qual somos foi o nós ano que dois. vocês começaram assim, olha, porque você teve a ideia, e qual foi o ano? Não, a partir de hoje a gente já vai começar a funcionar. E a Cuide, só para a gente poder entender um pouquinho, ela trabalha só com cuidadores, né? Tem outros profissionais de saúde também, serviço home care, eu posso ter numa clínica, né? Como que ela funciona, né? Aliás, e quando que ela foi montada? Quando ela deu pontapé? O pontapé eu considero que foi a partir de 2021, que foi quando a gente fez eu não gosto desses termos, mas a verdade é essa, né? A gente fez o MVP, que é o mínimo produto viável ali, e a gente começou a construir a plataforma mais ou menos da forma que ela está hoje. Claro que muita coisa mudou, mas ali a gente já começou a ter mais contato com cuidadores, já começamos a ter os primeiros cuidadores ali que entenderam qual que era a proposta e se cadastraram. E aí, já aproveitando um gancho, a Cuide, nossa intenção com a Cuide é basicamente ter uma plataforma, que é o que a gente vem dizendo, né, nos lugares que a gente participa de eventos, que é uma plataforma de tecnologia voltada para a área da saúde, focada no público 50+. Então, bom, você é da área da saúde, e é saúde integrativa. Então, dentro da sua plataforma, eu já vi que não é somente um profissional específico de uma área específica, tem vários. Várias áreas. E a nossa ideia é exatamente essa também, só que focada no público 50+. Por quê? Quando a gente começou, claro que foi como eu te contei, que foi mais vindo de uma experiência pessoal que a gente teve nas nossas famílias, mas para a gente realmente iniciar a plataforma e focar em construir uma plataforma de tecnologia mesmo, colocar no ar, botar tudo bonitinho ali, veio de uma pesquisa de mercado que a gente entendeu que o país está ficando velho. Claro que isso é um problema mundial, né? A gente sabe que o mundo, de uma forma geral, está ficando mais velho. E no Brasil esse problema é muito mais latente aqui, a gente está ficando mais velho mais rápido. Tanto é que em 2016, se eu não me engano, já tinha umas discussões em relação à reforma da Previdência, da pirâmide etária que estava ficando complicado de manter, precisaria de uma reforma. Então, não só nessa questão de
reforma previdenciária, mas também em outros aspectos é preciso olhar para esse público com mais atenção, né? Com mais carinho. E aí, de acordo com as pesquisas de mercado que a gente fez, a gente entendeu que quanto mais cedo a gente criasse uma plataforma e se posicionasse nesse mercado, melhor seria, porque é claro que é o que a gente escuta bastante, né? Pô, vocês têm um negócio muito bom na mão, vocês têm, que é o futuro, é o futuro. Eu diria que não é, né? Já passou essa fase de ser o futuro, já é o presente, né? Já é o presente, né? A gente sabe que isso já está acontecendo. As pesquisas que a gente fez lá em 2018, 2019, as pesquisas de mercado que a gente fez durante aqueles anos, previam 2030. 2030 está logo ali, né? Parece que demora para passar, mas passa extremamente rápido. Então veio dessa pesquisa de mercado e entender que seria necessário a gente organizar melhor não só essa questão de como você contrata cuidadores, né? Que era o nicho que estava mais próximo da gente começar, mas a gente foi entendendo que existem outros profissionais que também trabalham com idosos que dificilmente têm uma visibilidade maneira também. Então, e acrescentando a isso, a gente sabe que, por exemplo, os idosos não... Por ser uma plataforma para idosos, focada no público 50+, não quer dizer que todo idoso vai precisar de um cuidador. Sim, A grande maioria dos idosos que tem por aí, a gente brinca que tá todo mundo melhor que a gente. Eu tenho 31, tem uma galera aí que tem o dobro ou até mais do que a minha idade, eles estão extremamente bem, não estão nessa dinâmica de precisar de uma cuidadora, né? Eles estão tranquilos. Às vezes vai precisar de uma ajuda mais simples, sei lá, acompanhar numa consulta, ou um transporte, ou... sei lá, um personal trainer, qualquer coisa assim, que vai ajudá-lo a ter um envelhecimento um pouco mais saudável. Não necessariamente ele vai precisar de uma cuidadora. A Cuide não é só para quem já está precisando de uma cuidadora, quem já está no estágio um pouquinho mais de dificuldades ali que a velhice traz. Não é só para isso. Nossa ideia é trazer outros profissionais também. Abrindo parênteses, até quando você faz esse comentário que diz a pessoa, né? Às vezes não, porque ela vai envelhecendo, necessariamente ela precisa de uma pessoa que tem que colocá-la na cama. Os processos, eu estava até observando, estava olhando, estava vendo uma reportagem esses dias, né? E aí tinha até um termo que é novo, né? Pelo menos para mim é novo, no que eu ouvi falar, que era o filho de aluguel, né? E aí eu fui olhar lá, estava verificando alguns perfis, e era basicamente isso, a pessoa ela contrata, né, a pessoa que é mais idosa, ela contrata alguém para ficar algumas horas e vai acompanhá-la até o banco, vai até a farmácia, até uma consulta. Necessariamente ele não vai cuidar dela ali, de levar medicamento, mas é como se fosse um acompanhante. Olha, eu preciso ir ao médico, só que não dá para deixar minha mãe sozinha, ou alguma coisa e tal. Então, é uma pessoa que ficava ali, eu quero jogar agora, né? Quero jogo de tabuleiro. Então, a pessoa ela ficava esse tempo, porque às vezes os filhos, né? Estão trabalhando, ou tem outras atividades e não dá para ficar o dia todo, então ela acabava contratando um filho de aluguel. E aí, né, eu acho que ele não é um cuidador, não recebe o nome de cuidador ali, mas basicamente tem a mesma função, claro, com outros critérios, né, porque assim ele vai estar ficando ali, mas é interessante. Eu comecei a verificar, porque quando você olha um e você começa a verificar outro, e é algo que está se tornando comum, né, e bem interessante. E aí quando você fala que vocês montaram a Cuide, o nome, acho que por si só ele já fala, né? Que bom. Benefício de cuidar, né? Acho que não tem muito ali, né? Porque às vezes a gente fala, porque às vezes tem alguns nomes ali de onde vem inspiração e tal. Eu acredito que o nome, acho que é bem prático, né? Já que bom, que bom. A gente recebe bastante esse feedback e eu, como eu sou da parte mais de marketing e tal, eu fico feliz, porque quem ajudou a botar esse nome no ar foi eu, né, também. Então, porque às vezes pega um nome que é até um pouco difícil de falar, ou às vezes tem até algumas empresas aí que tem um nome lá embaixo, a pessoa tem que explicar de onde vem o nome. Tanto, acho que quanto mais simples, né? Acho que quanto a pessoa olhar e entender, isso aqui eu já sei qual que é a mensagem, né? Ele já faz. E aí, o foco de vocês, então assim, o cuidador de idoso, né? A pessoa, ele já tem que ser um profissional, né? Formado, ou vocês têm também um processo de capacitação desse profissional? Eu faço a inscrição. Acho que tem 2 pontos que eu acho que seria interessante a gente entender, que seria o do profissional e depois de quem vai procurar o serviço, né? Atualmente, quais são os profissionais que vocês estão pretendendo colocar ou que já está lá, né? Se eu quero contratar, quais são os profissionais que eu já vou achar de imediato lá?
Bom, quem já está lá são os técnicos, auxiliares e cuidadores de idosos. E aí, um parênteses assim, nessas 3 atividades, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas um cuidador ele tem um escopo de trabalho diferente de um auxiliar técnico ou um técnico de enfermagem. Então, tem alguns procedimentos e alguns dispositivos que o cuidador ele não mexe. Então, dependendo do nível de... A gente chama de grau de dificuldade, né? Dependendo do nível de dificuldade ali que aquele cuidado exige, aí vai precisar ser um auxiliar técnico, vai ser um outro profissional e não uma cuidadora. Eu tô falando no feminino porque a grande maioria das profissionais é tudo mulher, então é isso. Então, basicamente a gente tem esses 3 profissionais hoje, mas sim, a gente quer trazer outros profissionais que também trabalhem com esse público, até para dar mais opções, né? Qual foi a outra pergunta mesmo? Sobre quem contrata. Isso. Você voltou nesses profissionais, eu sou, por exemplo, eu sou enfermeiro, eu entro lá na sua página, faço o cadastro, né? E aí tem uma checagem, acho que foi um ponto interessante que falou no início. Vocês têm uma checagem de antecedentes criminais, todo o processo. Como que é feito isso? Tem um histórico, né, que a gente checa. Porque, por exemplo, a gente sabe que curso de cuidadores de idosos tem diversos por aí. Tem várias maneiras de você se formar. E é importante que a gente valide se aquela pessoa realmente terminou o curso ou não, ou se ela já tem uma experiência prévia. Basicamente, ela vai se cadastrar, ela vai colocar os dados dela ali para poder exibir o perfil na nossa plataforma. E aí, depois que ela fizer isso, ela vai enviar os documentos necessários para poder fazer tanto a checagem de antecedentes acadêmicos e criminais também. Depois dessa checagem, o perfil dela fica disponível na plataforma. E aí, a gente consegue exibir para as famílias e, enfim, a gente nem se coloca... Nós não nos colocamos como, por exemplo, um concorrente de home cares que fazem um trabalho parecido com o que a gente faz. E é parecido, eu falo que é parecido porque não é igual. Então, porque a gente entrega de forma muito mais assertiva um profissional. Digamos que... De qual região de São Paulo você é? Eu sou ali do Ipiranga. Ipiranga é Zona Sul? Ipiranga é Zona Sul. Digamos que você queira contratar alguém da Zona Leste. Você precisa de alguém... Hipoteticamente, sua mãe mora na Leste e aí precisa de alguém para lá. Não tem como a gente contratar uma pessoa da Zona Sul para fazer esse trabalho todo dia. Então, precisaria ser uma coisa um pouquinho mais assertiva. Só que aí, bom, você conhece os vizinhos da sua mãe ali, mas não quer dizer que você conheça um profissional que vai atender exatamente ao que a pessoa precisa ali naquela região. E isso a gente consegue entregar, porque a gente tem toda uma inteligência de dados que a gente coleta para poder disponibilizar tanto para uma casa de repouso que vai precisar, ou uma clínica, ou uma família, e a gente consegue entregar isso bem mais rápido e de forma mais assertiva. Então, digamos que uma pessoa vai procurar uma cuidadora por uma agência de cuidadores ou por um home care, enfim. O processo é diferente, porque aqueles cuidadores eles têm uma coisa mais relacional com aquela agência. Mas não quer dizer que aquele profissional é o ideal para aquela família de acordo com outros critérios. Porque a gente faz o máximo para unir tudo, tanto questão de localização, como questão de experiências prévias e outros dados que os cuidadores nos fornecem para poder direcionar para aquela empresa ou para aquela família que está precisando, né? Então, é assim que a gente faz a nossa triagem para poder disponibilizar para quem contrata. E aí, eu lembrei agora, você perguntou sobre se a gente forma cuidadores. Nós não formamos cuidadores. O que a gente faz é ter, inclusive aí quem estiver ouvindo e quiser fazer uma parceria com a gente no sentido de eu tenho uma empresa que forma cuidadores, então você pode direcionar os cuidadores recém-formados para conhecerem a plataforma e já se cadastrarem ali pós-formação e a gente poder ajudá-los a ter as primeiras experiências, né? Porque geralmente é isso. Você dificuldade de todo mundo. Se forma e aí? Como é que eu vou fazer para trabalhar? Aí é isso. A gente quer fazer parcerias com essas instituições que formam cuidadores. Seja, sei lá... aí os exemplos aí que tem Grau Técnico, Senac. Tem várias instituições que a gente pode conversar para poder já direcioná-los e aí até
corta uma etapa, né? Porque aí não vai precisar verificar. Verificar, já tem... Porque a gente já sabe que se tá vindo dali daquela instituição, é porque já tá se formando já. Bacana. E aí, eu estava também olhando lá, porque eu gosto sempre de olhar, acompanhar, entender. E aí, tem pessoas de várias, quer dizer, pelo menos tem várias cidades do Brasil, né? Então, assim, eu consigo... Então, vocês estão presentes hoje, não somente no estado de São Paulo, mas acho que outros estados também, se eu não me engano, ou basicamente é só no estado de São Paulo? Sim, Bom, a plataforma, quando a gente começou, é uma plataforma de tecnologia que não tem um limite geográfico. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, ela se cadastrando, ela vai aparecer, ela vai refletir ali na plataforma, né? Então, quando a gente começou lá em 2021 a cadastrar cuidadores, a gente não imaginava que ia vir tanta gente assim de outros estados. A gente imaginou que, como nós dois somos aqui de São Paulo e a divulgação começou aqui, seria muito mais aqui do que de fora. E sim, a maioria dos cuidadores que a gente tem lá são as cuidadoras daqui. Mas virou uma maluquice, porque todo mundo foi falando, todo mundo foi entendendo qual que era a proposta naquele início. E as cuidadoras mesmas foram compartilhando aquela plataforma, foram mandando link, foram, se inscreve aqui, eu consegui um trabalho por essa plataforma aqui. E aí virou uma bola de neve que outras pessoas de outros estados foram se cadastrando e foram conhecendo e já foram se cadastrando na plataforma. Hoje em dia a gente está mais focado em alinhar um pouquinho melhor como que a gente vai trabalhar aqui em São Paulo para poder expandir, para poder realmente, de fato, chegar nesses outros estados que a gente já tem cuidadores lá. Mas é isso, foi por causa da divulgação inicial que aí trouxe bastante cuidadores ali. Mas foi legal, é bom ver que as cuidadoras gostaram e entenderam a proposta, Hoje, né? em média, tem quantas pessoas mais ou menos cadastradas? Tem 850 profissionais, mais ou menos. Isso a nível Brasil. Aí, a nível São Paulo... teria que ter meu parceiro de tecnologia, que ele que fica ali, sabe tudo de cabeça. Ali por aí, eu arriscaria uns 400 profissionais daqui de São Paulo. Mas é isso, a gente chegou fora de São Paulo muito mais rápido do que a gente imaginava. Não era o plano, mas que bom. Bom que expandiu, isso é interessante. Mas o profissional, para me cadastrar, eu pago alguma taxa? Não é livre? Você tem alguma mensalidade, alguma coisa? Que eu conheço algumas plataformas, né? A gente vê diversas plataformas também, né? Cite nomes. Tem até teve uma, acho que é uma grande plataforma que basicamente ela é voltada para o público negro, que tem a Afro Saúde, né? Conheço. A Afro Saúde e tal. E tem algumas, eu não sei se paga, mas tem algumas que o profissional ele paga algum valor para manter o perfil ali e tal, até outras de telemedicina também, tal, que você paga um valor ali. O da Cuide, o profissional ele tem que pagar alguma taxa, alguma mensalidade? Não, faça minha inscrição e tá tudo ok, né? Como que a gente começou e daí que... É uma das principais mudanças que tiveram, né? Em 2021, quando a gente começou, a nossa ideia era dar autonomia total para os profissionais que estavam na plataforma. Então, a gente queria que o cuidador, ele exibisse o perfil na plataforma, recebesse aquela demanda e ele mesmo fechasse tudo com aquela família ou com aquela empresa que precisasse do serviço dele. Só que, na prática, o que aconteceu? A gente... entendeu que os cuidadores, apesar de eles saberem de tudo e mais um pouco sobre o escopo de trabalho deles, que é cuidar de outra pessoa, na hora da negociação, na hora da resposta, na hora de realmente ter esse trato com empresas ou a família, eles sentiram muita dificuldade de responder. E a família, a gente sabe como é que é. Você não planeja precisar disso assim, né? Então, você precisa de uma resposta rápida, você precisa, você precisa ter uma agilidade ali no processo. E isso a gente sentiu que estava atrapalhando eles chegar no objetivo que era realmente trabalhar, né? Às vezes encontrava ali a pessoa, mas na hora de trocar as informações, acabava perdendo o cliente acabava desistindo, às vezes a resposta que dava para o cliente, não, a profissão é errada, deixa eu procurar outro. Então, ou então tem muitas questões, né? Às vezes a forma de falar, enfim, tem diversas coisas que levam a gente... É como se fosse entrevista de emprego mesmo, né? Você vai chegar lá...
Pô, você chegar digamos que eu vou pro escritório e eu não chego com uma camisa social tão elegante quanto a sua que você tá usando hoje. Eu vou chegar lá, a pessoa vai olhar pra mim, pô, o cara veio de camiseta, sei lá. Se for uma dinâmica de trabalhar na Faria Lima, que tá todo mundo de social, parece que é parece que é um uniforme obrigatório da Faria Lima. Aí se eu vou fazer uma entrevista lá, eu chego de camiseta e tal, ou, sei lá, mais despojado ainda, eu chego de regata. O cara vai olhar pra mim e vai falar, não serve, que isso? E tem algumas boas práticas, né, para você conversar com a família, algumas perguntas que você deve fazer, às vezes alguma dúvida que a família quer tirar, sei lá, qual o escopo de trabalho que uma cuidadora, o que eu posso pedir, o que eu não posso. Então tem coisas que a cuidadora, às vezes, ela não tinha tempo, ou então ela estava trabalhando em outro lugar e já estava num plantão. E aí, para você responder é difícil, porque você não tá com o celular, você tá cuidando de outra pessoa. Então, diversas coisas atrapalhavam nessa dinâmica que a gente iniciou, né? Mas, como eu mencionei, era um teste, era o mínimo produto viável ali que a gente poderia entregar pra gente ver se funcionava. A gente precisou mudar isso. Então, a nossa ideia era só cobrar a assinatura e não cobrar mais nada das cuidadoras para que o perfil delas ficassem ativos ali. Mas depois que a gente entendeu que a gente não estava ajudando de fato a cuidadora, se a gente não assumisse a parte da negociação, a gente resolveu assumir essa parte também. Então, hoje a gente faz os dois trabalhos. A gente também faz a parte da negociação e também a gente cobra essa mensalidade para poder exibir o perfil da profissional ali. E esse modelo ajuda bastante a cuidadora ainda, porque é o que eu disse sobre você entregar o melhor perfil, o melhor plantão para a melhor profissional, melhor localizada. Então é o melhor dos mundos, tanto para quem trabalha como para quem contrata. Porque é qualidade de vida, cara. A pessoa que está trabalhando num plantão que a maioria das vezes é de 12 horas... Ela despende de boa parte do tempo dela, né? Então, é difícil ter tempo, sei lá, para ir numa reunião de pais, para ir resolver alguma coisinha pessoal ali, né? Então, quanto mais próximo da sua casa você trabalha, melhor, né? E aí o próprio valor das consultas, do atendimento, horas, o próprio profissional que escolhe, eu quero cobrar 100, eu quero cobrar 200, ou vocês já têm um valor padrão para... Ixi, eu achei uma pessoa que cobra 100, mas achei o mesmo outro que cobra 150. Às vezes, geralmente, a pessoa, dependendo da condição financeira, vai falar, eu vou no que está cobrando mais barato aqui, porque eu consigo ter maior acompanhamento, né? Vocês têm um padrão ali, uma regra, ó, R$100 para todo mundo e ponto, ou não, né? Eu posso escolher quanto quero cobrar. Não, isso se manteve, isso é uma coisa que a gente bate muito nisso, a gente é muito contra esse negócio de não valorizar a profissional que realmente trabalha ali, né? Nós nos constituímos como plataforma, mas a parte mais difícil do trabalho não é necessariamente nossa. A gente dá a tecnologia que ajuda muito, mas o trabalho é delas. Elas são as estrelas. A gente nunca foi nossa intenção cortar uma parte do plantão dela e pegar para nós, né? Nesse sentido que é o trabalho que é feito hoje, né? Através de muitas agências, elas trabalham dessa forma, né? Sei lá, a cuidadora cobra 150 ou, enfim, ela chega a receber esse valor, mas a gente sabe que não é isso que a família paga. Então, nós não trabalhamos dessa forma. Como que a gente faz? No momento do cadastro, a gente sabe quanto que aquela profissional cobra por um plantão mínimo de 12 horas. Então, isso vai depender muito da experiência de cada cuidadora, de cada profissional que vai estar lá. Um técnico de enfermagem, como eu mencionei mais cedo, ele pode fazer um trabalho de um acompanhante de idosos, ele pode fazer um trabalho de uma cuidadora de idosos. O contrário já não acontece. Naturalmente, as 12 horas de plantão desse profissional vai ser um pouquinho mais caro do que um de uma cuidadora, certo? Então, dependendo do grau de dificuldade que aquela pessoa cuidada necessite, eu vou direcionar uma cuidadora ou vou direcionar um técnico de enfermagem que vai poder lidar com os dispositivos que aquela pessoa cuidada precisa que seja lidado. Ok, mas não vai ser o mesmo valor. Então, com base naquela necessidade, a gente vai passar o valor para a pessoa. Olha, devido aos dispositivos que a gente vai precisar lidar, o profissional precisa ter um grau de instrução maior, precisa ser uma profissional com corém ativo e tudo mais. Aí a gente explica para a família, claro, né? Geralmente empresas já sabem disso e tá legal, mas famílias têm muito dessas dúvidas. Então a gente vai lá e alinha tudo com a família para explicar o porquê que aquele valor é mais caro do que se ela contratar uma cuidadora. Então, e que aqui, na verdade, o ideal para aquela família é uma
uma técnica de enfermagem, é um auxiliar técnico de enfermagem, não é uma cuidadora de idosos. Então a gente explica tudo isso, e aí com base nisso, a família geralmente entende, ela sabe que quais são as dificuldades e tal, e geralmente pagam, assim, não é muito problema. Eu diria que as famílias, elas veem o valor, elas entendem, claro que todo mundo quer ter o melhor serviço possível, num preço mais acessível possível, mas isso da gente querer dar preço no trabalho da cuidadora, a gente não faz, não. Geralmente a gente pergunta para a cuidadora no cadastro, e aí, de acordo com os dados que elas nos passam, a gente consegue chegar com a família, sentar e falar, olha, a experiência dessa cuidadora, tal, suas necessidades são essas, então a gente consegue negociar legal. Legal. E o profissional, eu tenho um tempo, eu tô lá, um mês, até agora não atendi ninguém, eu tenho um tempo mínimo para poder ficar, uma fidelidade. Não, olha, tem um mês, arrumei outro serviço agora em um hospital, algum outro local, não vou conseguir ficar mais, quero sair da plataforma. Ou ela, Cara, não tem é uma coisa que a gente já pensou muito, assim, de linkar uma fidelidade, não porque a gente precisa que a pessoa fique lá para nos gerar dinheiro, não é nem isso. É porque essas negociações, elas não são tão rápidas, né? Pra gente, imagina você contratar alguém para botar dentro da sua casa, né? A família, ela precisa ter uma conversa mais longa. Geralmente, para fechar com uma família, assim, para fechar principalmente com famílias, empresas costumam ser um pouquinho mais dinâmico, mas com famílias a gente precisa ter um tempo maior ali de conversação. E aí, digamos, o irmão decide, mas o irmão, ele precisa da ajuda ali dos outros irmãos ali, aí vai um tio, é uma decisão em conjunto, leva tempo. Então, devido a isso, a gente, nós incentivamos que a pessoa ela fique pelo menos 3 meses ali. Porque essa, de 2 em 2 semanas ali, pode acontecer da gente conseguir fechar com a família e direcionar, mas é uma negociação que leva um pouquinho de tempo. Eu digo isso, é interessante que até a minha esposa também, ela é fisioterapeuta, e de vez em quando ela faz alguns atendimentos home care, né? E aí você tem desde aquele onde é o próprio idoso que contrata, né? Ele quer. E dependendo, às vezes não é ele, às vezes é o filho. E aí tem até alguns casos em que os filhos, eles percebem, olha, meu pai precisa, minha mãe precisa mais. Aí chega lá, uma coisa é os filhos acharem, outra coisa é a pessoa achar. Então, às vezes, em alguns casos, a pessoa ela faz uma vez, mas porque o meu filho está contratando, ele acha que eu preciso e depois, não, eu não preciso, eu não quero, né? E aí você tem desde esses casos em que o idoso ele aceita e desde os casos em que ele não quer. Estão achando que eu sou incapacitado, que eu preciso disso e aquilo. Eu acho que isso é até interessante. Quando você fala de assumir essa negociação, esse tempo que leva, eu acredito que casos assim são os mais recorrentes, né? Desde idosos que não quer, que a pessoa contrata para ele, estou contratando meu pai porque ele precisa, mas ele não quer, a gente vai tentar convencer, né? E até que ele quer assumir de vez, não, eu quero, e talvez tenha uns filhos também acham, não, acho que ele não precisa. Então, acho que tem sempre essa dificuldade, né? Então... Cara, essa discussão é um negócio que é impressionante, assim, eu já vi diversos casos, assim, né? Tanto na minha própria família até tem também essas discussões de... E aí, vamos contratar uma pessoa ou então vamos revezar entre nós? Aí a pessoa idosa aí não quer... sempre acontece isso, né? Sempre tem essa discussão. Isso é um trabalho que a gente precisa fazer em conjunto, né? A gente que trabalha com essa parte da saúde. Que a pessoa ela precisa entender que não é porque ela está contratando alguém para uma ajuda pontual ali que a gente acha que ela é incapaz. Não quer dizer, uma coisa não tem a ver com a outra. É mais um auxílio, é mais uma ajuda, é mais uma adaptação para aquele período de vida. Quando a gente é criança e a gente chega numa casa, você nasceu uma criança na casa. Cara, eu fico observando a minha casa, por exemplo. Não tem criança na minha casa. É cheio de ponta de quina, tem escada, tem cachorro, tem tudo que pode ser agressivo, potencialmente prejudicial para uma criança. Então a gente precisa adaptar a casa para a criança. Bota um portãozinho pro cachorro, começa a fazer algumas coisas para poder melhorar a vida ali. Pro idoso é uma coisa, é parecido. A gente entende que ele tem uma liberdade, que ele tem toda uma independência, mas vai chegar um momento que, vou precisar de uma ajuda para ir numa clínica, vou precisar de uma ajuda para ir no mercado voltar, para sacar um dinheiro, que às vezes a tecnologia muda, o que ele estava acostumado a fazer já mudou tudo, e aí às vezes não tem ninguém ali para ajudar ele no caixa, sabe? Tem coisas que
precisa de uma adaptação. Isso não quer dizer que toda a sua história é desconsiderada, que você, sei lá, que às vezes surge esse sentimento de impotência, né? Nossa, eu não sirvo mais pra nada, então que eu preciso de uma cuidadora. Não é bem assim que a gente precisa levar. A gente quer levar uma conversa sobre envelhecimento saudável, não sobre essa questão de eu não preciso de ninguém, de levar mais para essa parte dura. E sim, acontece, a gente precisa... É uma conversa que leva tempo também, porque às vezes a própria pessoa que está precisando de cuidados não aceita. É bem complicado, né? É bem complicado, mas é isso. A gente precisa desse tempo para que a negociação ela leva umas semanas e tal. Às vezes é rápido, às vezes, mas a maioria das vezes leva umas semanas, porque tem isso. Fala com o tio, com o pai, com a mãe, e convence, conversa, e vê dias, e não, mas aí eu não quero final de semana, não, mas aí eu não quero que faça tal coisa. Cozinhar, eu quero cozinhar, não quero ninguém na minha cozinha. Já teve várias discussões assim do gênero, acontece. É interessante como você fala assim dessa questão da tecnologia, para você levar no banco, ela vai mexer. Eu dou aula uma vez por semana, né, para molecada de 10 a 12 a 14 anos por aí. E eu falei, gente, hoje quando você vê uma pessoa idosa que ela tenha dificuldades, às vezes, para mexer no celular, para fazer uma transferência, né, eu falo, isso aqui é o contexto de hoje. Quando eu, né, ficar lá com 70 anos, ou você que tem 12 anos hoje, quando você tiver com 70 anos, você vai ter a mesma dificuldade que uma pessoa de hoje tem. Por quê? Né? O que vai acontecer não é que você vai ter, mas eu vou saber mexer em tecnologia. Só que quando você tiver 70 anos, o mundo vai ser outra coisa, né? Então, às vezes, o que para você é tecnologia hoje, daí, quando você tiver 70 anos, vai ser uma outra coisa. Então, assim, e você não vai estar preocupado em querer, né, ficar mexendo em algo, você não vai querer ficar 100% do tempo todo, não, agora atualizou, eu tenho que me atualizar, porque à medida que você vai envelhecendo, você vai focando em algumas outras coisas, fala, olha, surgiu uma tecnologia tal, tá, legal, não, eu quero mexer nisso daqui, você começa a se preocupar com outras coisas. Eu falo, é a mesma coisa, as pessoas elas vão envelhecendo, que se pegar um senhor que tem 70, 80 anos, quando ele tinha 14, 15 anos, que tinha talvez alguma coisa nova, talvez o avô dele não sabia mexer. E ele falava, olha, isso é muito antigo pro meu avô, como que ele não sabe mexer? E a mesma coisa está agora. Então outro processo. Então, quando você tiver seus 70 anos, a tecnologia da época, talvez você não vai estar interessado e vai ter muita dificuldade também. E isso é normal, passando de geração em geração. Porque às vezes a gente acha que a tecnologia que tem hoje, ela vai durar a vida inteira. Não, cada dia que passa, tem coisas que você não quer nem saber, né? Tem coisas que você se preocupa o tempo inteiro. E à medida que você vai envelhecendo, você vai focando em outras coisas, né? Você vai preocupando mais com o trabalho, ou com família, né? E nem tanto qual que é o último celular, qual que é a última coisa que foi inventada, né? E é assim que eu falo que quando você vai tendo, acho que essa visão também, você vai evoluindo, né? De acordo com o que vai acontecendo também, você vai mudando a forma de pensamento, né? Total. Bom, eu já falei isso até no meu podcast, mas assim, a galera jovem, ela tem uma questão, que eles sabem tudo de redes sociais, mas não necessariamente eles manjam de tecnologia, de fato. Sim. Eu já lidei com muitos jovens ao longo da carreira, claro, depois que eu saí da CLT, nem tanto mais, só que, cara, eu nem sou tão experiente assim, mas eu com 30 anos eu já vejo uma galera mais jovem que a gente pensava que seria o futuro da tecnologia e tal. Cara, a galera não manja de mandar um e-mail, às vezes. Sim. Eles têm uma dificuldade com coisas que são muito básicas, né? Que vem disso, né? Quando eu falei de tecnologia no início, é que eu gostava de tecnologia, mas não no sentido de, tá nascendo um novo aplicativo aqui, tem um novo joguinho ali. Não, cara, eu queria saber como que aquilo ali funcionava. Como que funciona? Disso, né? Quem que criou essa parada aqui? Por que funciona? Por que as pessoas gostam desse aplicativo? Às vezes eu não gosto, mas eu quero entender o porquê. E aí eu vejo que essa dificuldade que você citou, eu imagino que vai acontecer até mais cedo para essa galera jovem. Porque já acontece, hoje em dia já saiu até algumas matérias aí, se eu não me engano foi na Exame, que a galera jovem que está chegando no mercado de trabalho já estão tendo dificuldade, porque uma coisa é você estar numa dinâmica de redes sociais e Instagram, TikTok e tudo mais, é uma coisa muito dinâmica e tal. Outra coisa é você chegar no mercado corporativo, que para você comprar uma parada semana que vem, você precisa começar a pesquisar hoje o orçamento e colocar numa planilha e colocar para outras pessoas aprovarem, e vai e-mail e volta e-mail e manda em anexos e
O corporativo, ele é assim. Não adianta a gente... Não é a mesma dinâmica de uma rede social. Não funciona dessa forma. E a galera tá tendo dificuldade muito com isso. É lento, de não saber lidar, às vezes, com uma pessoa mais velha, que às vezes acontece isso, né? Tipo, a pessoa, não, me manda por e-mail. Gente, mas eu já coloquei, eu já digitei, já tá no Drive, já tá na nuvem, é só ele olhar o documento lá e a pessoa, me manda por e-mail. E é isso, tipo, sim, o mais jovem, ele tem uma outra cabeça, mas ele precisa saber lidar com essa transição, né? E quando a gente começou a plataforma, foi mais pensando nisso também. Porque hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma dificuldade com algumas cuidadoras que não entendem tão bem de tecnologia. Mas a tendência é que isso diminua. Sim, porque quanto mais velho a gente vai ficar... mais letrado tecnologicamente, mais letrado digitalmente a gente fica. Eu não vou ter a mesma dificuldade que uma cuidadora mais velha que esteja na minha plataforma, ela tem hoje. Que, como é que eu faço para subir uma foto? Como é que eu faço para escrever minha bio? Como eu faço qualquer coisa? Talvez eu já não tenha essa dificuldade se eu vá fazer alguma coisa parecida quando eu tiver a idade dela. Mas eu sei que eu vou ter outra. Então a gente pensa muito nisso, né? De deixar o mais acessível possível, tanto em questão aí falando um pouquinho mais de técnico, tanto em questão de UI e UX, para ser mais amigável possível, a gente se preocupar com contraste, se preocupar com o tamanho de letra, que é outra coisa que influencia bastante. Tem que ter uma letra maneira para todo mundo enxergar, não só nós que temos uma visão maneira, né? Não temos problema de visão ainda, mas a gente vai ter. Então, a gente se preocupa com muita coisa para o futuro também, né? Que a gente pensando que as pessoas que estão conhecendo a plataforma hoje, que acham maneira, que dão aquela visibilidade pra gente, dão aquela força e dão um impulsionamento, compartilham e tudo mais, hoje em dia elas não precisam, não para elas e nem para contratar ninguém. Mas quando elas precisarem, a gente quer que aquilo esteja o mais amigável possível, o mais fácil possível para elas, para quando ela precisar, ela se lembre da gente também. Mas hoje, então, assim, pro profissional, né? A gente voltando lá, ele tem uma mensalidade ali que ele paga. Para o usuário, eu preciso pagar alguma coisa para pertencer à plataforma, para poder utilizar? Para você contratar alguém? Isso, ou somente o valor da pessoa lá, e para a plataforma não preciso pagar nada, só o valor do profissional. Para você contratar alguém, você vai basicamente se cadastrar ali, vai colocar ali quais são as suas necessidades, vai conversar com a gente vai definir ali quais são as suas necessidades de acordo com o grau de dificuldade e vamos passar o valor, claro, de acordo... Aí vai muito... eu não consigo passar valores porque é muito detalhe. Tem gente que precisa de segunda a sexta, das 9 às 6. Tem gente que precisa de 12 horas, mas precisa de 24. Então, vai depender de cada um. Mas a gente vai passar os valores para essa família e ela vai pagar somente aquele valor que for combinado ali, né? For o pacote que ela precisa ali de cuidados, né? Precisa uma vez por semana, todo dia, 3 vezes na semana, enfim. E ela vai pagar esse valor que foi combinado e a gente vai repassar o valor para os profissionais que estiverem mais adequados ali para atender, mas é somente isso que ela paga, não tem uma mensalidade, não. Eu consigo ter isso, sei lá, se eu entrar agora, eu já consigo ter o valor, tudo o processo, não, eu faço cadastro, vai demorar um pouco, ele é feito de forma totalmente online ou não? Vai ter um ser humano ali por trás que vai fazendo, que vai estar olhando essas informações, vai estar calculando os valores, ou é igual algumas outras plataformas, já coloca ali os dias, o profissional, e vai ficar R$2.000, vai ficar R$3.000, já sai de imediato. Ou não, ainda há um estudo ali? Ainda não, a gente quer tudo que não for um tato humano, a gente quer automatizar o máximo possível. Porque não é assim hoje. Quando a gente começou a plataforma, a gente imaginou uma coisa bem tecnológica mesmo, que tanto eu como o Guilherme sempre gostamos de tecnologia. Mas a gente está cuidando de pessoas, então existem detalhes que a pessoa que está do outro lado, ela precisa ter mais... a gente precisa ter mais tato com essa pessoa. Que a gente não sabe qual o contexto que ela vem, a gente nunca filtrou por uma questão de classe A, B, C. Então, a pessoa que está em contato ali pedindo uma cuidadora, ela pode ser uma pessoa que
sei lá, uma analista sênior de um banco super tecnológico e tal. Ela não tem problema nenhum com tecnologia. Ela vai querer um negócio ágil, vai mandar um áudio no WhatsApp, vai querer resolver tudo ali, assinar o contrato online, tudo bonitinho. E vai ter uma galera que a gente vai precisar sentar, conversar, fazer uma reuniãozinha ali online, ou talvez até presencial, e explicar com mais calma o que é, o que não é, tirar as dúvidas com mais calma ali, fazer uma ligação. Então, não é dessa forma, porque depende da pessoa, a gente vai precisar ter um tempinho ali a mais de conversa com aquela pessoa, né? Então, não é automatizado tudo por causa disso. Porque a gente precisa entender quais são as necessidades daquela família real mesmo. Real mesmo. Não é... eu preciso de uma cuidadora, é só uma coisa simples, ela não... Sei lá, a pessoa que vai precisar de cuidados, ela não é acamada, ela tá bem, ela é só uma acompanhante e tal. Ok, mas... ela tem alguma condição, assim, ela tem alguma coisa de precisar de administrar algum medicamento, lembrar de medicamento, tem alguma dificuldade que ela tenha, ela está passando por alguma dificuldade no momento que mais para frente vai piorar. A gente entra em alguns detalhes que, às vezes, se você automatizar, talvez não ajude tanto. Mas o máximo que a gente pode automatizar, a gente automatiza, né? Então, por exemplo, a pessoa vai mandar um texto lá pra gente no WhatsApp, vai falar, preciso de uma cuidadora para minha avó que tem Alzheimer, 98 anos, Então, de acordo com as informações que ela já vai passando, a gente já sabe, bom, essa pessoa ela precisa de um cuidador que seja homem, porque é um idoso muito forte, muito grande, então vai precisar de ajuda ali em mobilidade. De acordo com aquilo ali, a gente já consegue automatizar isso internamente e já buscar os cuidadores que se encaixem naquele perfil. Mas não quer dizer que a gente não vai ligar para a pessoa e vai confirmar as informações ali, para ela sentir que tem realmente pessoas humanas que estão cuidando dali. Que eu acho que quando você faz essa filtragem e essa análise, eu acho que é tanto bom, tanto para o profissional, quanto para quem está contratando, porque às vezes o profissional também, ele tem até aquele certo receio de como vai ser a pessoa. Será que é uma pessoa que vai ser mais forte, mais baixa? Será que eu vou conseguir? Porque às vezes só de chegar ali para a pessoa, às vezes você tem algumas plataformas que só chega ali direto a mensagem, fulano de tal, contratou o seu serviço, rua tal, endereço tal. Quando chega lá, você se depara com uma outra situação, né? Às vezes é uma pessoa que é até um pouco mais agressiva, às vezes é uma pessoa que não é, às vezes é uma pessoa, eu precisaria trazer alguma outra coisa, eu não vou conseguir, acho que atender essa pessoa, porque não citava quais eram as dificuldades físicas que ela tinha, então eu não vou conseguir. Então, quando você faz esse processo, você até acaba deixando mais claro para o profissional, né? O profissional ele fica mais tranquilo e sabe, não, então a pessoa que está chegando aqui, eu sei que com o meu conhecimento, com as minhas habilidades, né, eu vou conseguir dar conta. E tanto é que a pessoa que está contratando também sabe, o profissional que está vindo, eu sei que ele vai dar conta que não vou precisar ligar de novo, pedir outro profissional, ou o profissional não vai precisar, olha, não me adaptei muito com aquele paciente, eu vou querer outro. Então, acho que esse processo de filtragem também te coloca um pouco à frente também, porque às vezes você pode ganhar em quantidade, se eu fizer o processo, posso ter muito mais gente, você ganha, talvez você tenha quantidade num curto espaço de tempo, mas perde qualidade, e aí ao longo do tempo você vai perdendo as duas coisas, né? Porque as pessoas também, né? Elas não recomendam mais, né? Só tem gente entrando, quer dizer, você entra 100, mas sai 120, né? Então você não consegue segurar, né? Não, a nossa ideia é que a pessoa que está contratando, ela consiga ter o mínimo de rotatividade possível. A gente trabalhou com algumas casas de repouso já, por exemplo, que devido não é nem porque dificuldade de trabalho, é mais um quadro mesmo de funcionário. Você precisa dar férias, você precisa dar folga, você precisa dar férias. Então, geralmente, período de final do ano tem um pico de solicitação desse serviço, porque aí vai ficar ali naquela casa de repouso, mas vai ficar por pouco tempo, é só para a família viajar e tudo mais, ele não quer ir, às vezes o idoso não quer ir, enfim, ou não pode ir. Então tem esses picos e a gente precisa de ter profissionais que realmente vão atender aquela demanda da melhor maneira possível, né? Tanto em questão de localizações, como em questão de habilidades mesmo.
Isso ajuda, porque a pessoa que está contratando, a ideia dela é que ela tem um mínimo de trabalho com isso. Ela não quer ficar entrevistando gente toda hora, pesquisando toda hora. Ela quer resolver. Ela quer que aquela pessoa que venha realmente atenda aquela demanda dela. Então, desde o início, a forma como a gente construiu a plataforma é para resolver esse problema de fato, né? E aí a pessoa continuar usando do nosso serviço pelo maior tempo possível e que realmente atenda aquilo ali. Hoje em dia mesmo, que vem acontecendo bastante, é a gente receber contato de famílias que já têm cuidadores e falarem assim, cara, a gente precisa trocar, porque a pessoa está faltando demais, a gente não tem o suporte da empresa que está lá, e a gente está tendo muita dificuldade com isso. Você fala 1, 2, 3, 5 vezes e aí não resolve. Sempre a gente tem as mesmas dificuldades, enfim. Ou então não gostam dos profissionais que mandam lá, mas e a gente sabe por que isso acontece. É exatamente devido a essa falta da curadoria que tem por trás disso. Então, quando a gente pega aquela família para entender, beleza, vamos sentar aqui, qual que é o problema? Aí ela fala isso, a gente entende que não pode acontecer isso com nossos profissionais que estão lá dentro. Então, a gente já alinha tudo bonitinho. Os profissionais falam, ó, você está entrando nesse plantão aqui, você vai atender essa família que já teve dificuldades com, sei lá, com atraso, ou então do idoso se sentir mal por sei lá, não sentir que está tendo toda a atenção daquela cuidadora. Então, olha, dá uma atenção melhor, conversa, puxa um assunto, tenta conhecer. Então, a gente consegue atender de uma forma bem mais assertiva e resolver o problema daquela família ou daquela empresa, né? É isso. Então, então, assim, os profissionais de vocês, tanto pode ser pessoa física e também pessoa jurídica, né? Pode, inclusive, a gente quer que mais casas de repouso nos conheçam. Por quê? Nós já temos, por exemplo, uma página exclusiva para casas de repouso, onde a casa de repouso ela consegue exibir as comodidades ali que ela tem, exibir fotos, exibir quais são os serviços que geralmente tem, né? Sua esposa, você mencionou que ela é físio, né? Geralmente eles contratam fisioterapeutas, nutricionistas e tal, e colocam ali para trabalhar naquela casa. A gente criou uma página dentro da Cuide, onde a pessoa que está visitando nossa plataforma, ela vai conseguir selecionar cuidadores ou casas de repouso. Por quê? Às vezes a família entra em contato com a gente, ela vai lá, faz tudo, conversa, faz toda a negociação, e aí ela entende que devido a N coisas, ela precisa de uma casa de repouso, não de uma cuidadora. E ela precisa de uma indicação. Dentro disso, ela já vai ter uma forma de ter uma indicação nossa ali. Então, a gente já tendo essa plataforma ali, a gente vai conseguir direcionar essa família para aquela casa de repouso que já vai estar dentro da nossa plataforma. Que aí casa também com ser uma plataforma de saúde voltada para o público 50+. Então, não é só cuidadores, a gente precisa ter outros profissionais ali dentro também. E aí a ideia é que essas casas de repouso que estejam lá dentro, elas não vão ser cobradas para estar dentro da plataforma. Tem toda a curadoria, claro, que a gente vai selecionar ali, ver como é que está a questão de cadastro, de alvará, de todas as autorizações necessárias para funcionar. Estando tudo certo, a gente disponibiliza o perfil na plataforma de forma gratuita, mas a nossa única contrapartida é que quando elas precisarem de um profissional, elas venham para a nossa plataforma e considerem a gente como uma opção principal. Ah, legal, bacana, show. Você atende hoje, mas tem mais ou menos 800 profissionais e atende uma média de quantas pessoas mais ou menos hoje vocês têm? Essa virada de modelo de negócio aconteceu recentemente, né? Foi no final de novembro de 23 para agora. Então, desde o início do ano até o momento, nós entramos em outros programas, a gente participou de vários eventos, a gente fez Expo Favela, a gente está fazendo Vitec, a gente está no Vitec no momento até. Então, a gente está ainda modelando também, aparando essas arestas, então a gente está atendendo menos famílias e menos casas de repouso devido a isso. No final do ano a gente atendeu uma casa de repouso aqui de São Paulo que tem 2 filiais e foi bem legal, foi muito bom pra gente fornecer profissionais para eles, e aí a gente deu uma pausa para poder arrumar a casa e aí voltar a atender famílias. Agora a gente voltou a atender famílias, nós temos no momento com 2 famílias já, e a ideia é que a gente consiga expandir para ter mais. E aí é sempre isso, né? Tem algumas famílias que já ainda estão conversando, mas ainda não fecharam. Então, a ideia é que a gente consiga expandir isso exponencialmente. Mais pessoas. Legal. E para finalizar, quais são os planos? O que você deixa de mensagem aí? Quais são os planos futuros
da Cuide, o que você espera, né? Onde você espera chegar, né? E o que você pensa? Quais são os futuros? O que tem para o futuro, aliás, né? Cara, pro futuro, dentro da Cuide, a gente sabe que é um futuro muito promissor pra gente, porque devido a pesquisas de mercado, que a gente sabe que o país está ficando velho, a gente sabe que precisa de ter plataformas e profissionais que estejam olhando para isso. Então, para o futuro, a gente imagina que nós vamos ser a plataforma principal voltada para esse público no Brasil. Então, a nossa ideia é que todos que precisem de um produto ou um serviço voltado para esse público, lembre da nossa plataforma como a principal. E quando eu falo isso, não é querendo dizer também que nós vamos ser melhor que os concorrentes e não sei o quê. Não é bem isso. Que quando a gente fala de plataforma principal, é porque a gente sabe que vai precisar de mais. Só a Cuide não vai resolver o problema. Então a gente precisa a gente precisa criar uma ideia de parcerias, uma ideia de agregar, né, com empresas que também façam um serviço parecido, também prestem serviço para esse público. Nossa ideia é essa, que, claro, as pessoas se lembram de nós como plataforma principal, mas a gente quer que outras venham, que quanto mais pessoas fazendo serviços parecidos com o nosso, vai melhorar a nossa vida também, né, conforme a gente vai envelhecendo. Ter mais visibilidade, só hora que então, às vezes a concorrência, quanto mais concorrência tem também, você consegue ver que mais pessoas começam a saber que existe alguém ali que cuida, e ele só vai, às vezes ele começa a procurar agora as plataformas, eu digo nem as melhores, mas a que se adapta mais ao modelo dele, né? Porque às vezes você tem vários concorrentes e cada um está focado em atender um nicho de público e tal. Cada pessoa, às vezes, ela olha, legal, mas para esse tipo de serviço aqui, eu prefiro essa daqui que vai me atender melhor, né? Às vezes pela localização, às vezes pelo processo e tal, né? Não que uma seja melhor que a outra, mas o público que ela é voltado acaba tendo isso. Exato, né? É uma coisa que eu respondo direto. Toda vez que a gente fala da Cuide, para algumas pessoas que não conhecem ainda, a pessoa vem, é tipo a Get Ninjas, que a Get Ninjas é uma plataforma mais generalista, que é o que você falou, né? Tem de tudo ali, você contrata de uma cuidadora de idosos até, sei lá, um pintor, é bem diverso. E a gente quer fazer essa coisa mais focada. A gente não quer ser generalista, a gente é mais especialista no público 50 a mais. Beleza. Como que a gente encontra você? Como que a gente acha? Qual é o seu site, o Instagram? Cuide é cuide.com.br, nosso site. Dentro do Instagram, né, dentro das redes sociais de uma forma geral, em todas as redes a gente está como @somoscuide. Cuide é CUID, não tem E no final. E eu sou @eued. Eu uso o meu Instagram pessoal ali e tal. Quem quiser me seguir lá pode seguir. Mas nas redes sociais é @somoscuide e no site cuide.com.br. Beleza. Muito obrigado, Ed. A gente agradece a sua participação no FiziaCast, né? Acho que é muito importante trazer essas informações, né? Então a gente agradece você também que participou, que teve, né? Que viu, né? Que está até o final. E se você tiver uma pessoa, né? Que tem mais de 50 anos, está precisando de cuidados, né? Entra lá na Cuide, entra no site, entra no Instagram, chama lá o Ed, chama o pessoal, com certeza você vai ter a sua necessidade atendida. Tá bom? Então a gente agradece demais o Ed. Valeu. E até o nosso próximo FiziaCast. Um abraço, siga, compartilha e até mais. Obrigado, Ed. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau.